Podem sentar, queridos. Glória a Deus. Que bom que você está aqui hoje. Com certeza Deus tem uma palavra para você. Nós tivemos um culto nessa manhã, super lotado dentro dos limites, lógico, né? Mas nós tivemos um culto muito cheio hoje por conta do batismo. Então nós até ficamos assustados com o número de pessoas, né? Porque tinha muita gente. Até nós pensamos que nem teria culto essa noite, mas que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Porque a mesma palavra da manhã será a palavra da noite. Eu tenho certeza, irmão, se você ouvir e praticar essa palavra, sua vida não tem como ser a mesma. O pessoal do louvor, por exemplo, estavam aqui de manhã e vão ouvir de novo. Melhor ainda, mais prática da palavra de Deus, né? Quero que Deus nessa manhã, nessa noite, né? Manhã já foi, possa abençoar grandemente seu coração através da palavra que vai ser ministrada. Normalmente o nosso culto cheio da noite, mas hoje foi um culto especial, irmãos. Tivemos muitos batismos, muitas crianças também que se batizaram, foi lindo. Meu filho se batizou, choramos muito. Foi um batismo lindo, emocionante hoje pela manhã. Depois nós tivemos quase 20 pessoas. Quantas pessoas que foram recebidas? 7 pessoas, juntando com aquele monte que estava aqui, é quem foi do batismo, né? Certo, nós tivemos 7 pessoas hoje também que foram recebidas como discípulos do ministério. Mais 12 batismos, muitos familiares. Foi muito lindo, foi maravilhoso. Mas Deus tem a porção para você que veio no culto da noite. Quero falar sobre o tema, queridos, herdeiros de Abraão. Talvez você diga, mas eu já até imagino. Mas eu quero que você preste muita atenção e pratique aquilo que você vai aprender nessa noite através da palavra de Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 13, ou você acompanha no telão, ou você pode ler na sua Bíblia, no seu smartphone. Você também que está aqui assistindo o culto online, né? Também seja todos bem-vindos, YouTube, Facebook também. Vamos lá, queridos, a Bíblia diz em Lucas capítulo 13, versículo 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias e não no sábado. E o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, preste atenção nesse versículo 16. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Senhor, que a tua palavra produza o fruto nessa noite. Cerque esse lugar em nome de Jesus. Amém, queridos. Nessa noite você vai entender um pouquinho sobre quem somos, o que nós temos, e é uma palavra muito libertadora. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Nós vemos aqui, pelo menos no versículo 16, pelo menos 3 coisas que eu quero que você compreenda nessa noite. No versículo 16, primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, que aquela mulher, Jesus estava lá na sinagoga ensinando, e tinha uma mulher lá que tinha uma doença, andava encurvada por 18 anos. A Bíblia diz que Jesus cura aquela mulher. Os dirigentes da sinagoga não gostam, mas Jesus cura aquela mulher e Jesus dá algumas revelações maravilhosas nesse texto. Então vamos lá, queridos. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui no verso 16, que Satanás havia prendido aquela mulher por 18 anos. O texto diz: a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos.
Então, a primeira coisa que você precisa entender hoje, que aquela doença era do diabo. Não era Deus que estava ensinando alguma coisa para aquela mulher através daquela doença. Como muitas vezes a gente pensa, né? Não era Deus ensinando aquela mulher. Ela estava doente porque o diabo aprendia. E Deus não estava ensinando, não era culpa de Deus. Pelo contrário, Deus é o autor da bênção e Satanás é quem aprisiona. Então, a primeira coisa é que aquela mulher estava presa por 18 anos, mas não era Deus que estava fazendo isso. Aquela doença não vinha disso. Pelo contrário, era uma prisão do diabo por 18 anos. Então, escute essa palavra. Segunda coisa, ela deveria ser curada. Essa era a vontade de Deus. Então, o texto diz assim, irmãos: não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Irmãos, no que diz respeito a Deus, aquela mulher deveria estar reta, curada, sem nenhuma enfermidade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte aqui, que as coisas não estavam como deveriam estar. Que a vida daquela mulher, que estava 18 anos doente, deveria estar diferente. Isso é importante que você entenda. Eu quero te perguntar, né? Será que é a vontade de Deus que as coisas na sua vida estejam do jeito que elas estão? Aqui a Bíblia nos mostra que não era a vontade de Jesus que a vida daquela mulher estivesse como estava. E às vezes nós temos o engano de achar que algo de ruim que acontece na nossa vida é a vontade de Deus. Então entenda isso hoje, irmãos. Jesus estava prestes a mostrar para aquela mulher qual era a vontade dele quando ele vai lá e toca naquela mulher. Então vamos lá. Primeira coisa, aquela mulher foi aprisionada por 18 anos. Segunda coisa, era a vontade de Jesus que ela fosse curada. E terceira coisa, Jesus mostra por quê. Qual era o motivo, a razão pela qual aquela mulher deveria ser curada. E Jesus mostra o motivo pelo qual ela deveria ser curada. Ela era filha descendente de Abraão. Então Jesus diz assim: então essa mulher, uma filha de Abraão, não deveria ser curada? Queridos, eu quero que você entenda sobre isso hoje. Quando Jesus traz Abraão a essa fala, quando Jesus diz assim, ó, essa mulher que é descendente de Abraão, ela não deveria ser curada. Jesus está trazendo aqui, irmãos, ele está invocando aqui uma questão legal. O fato daquela mulher ser uma filha de Abraão, ser descendente de Abraão, ela tinha direitos legais. Ela tinha direitos e ela era herdeira. Então entenda isso. Há coisas na vida daquela mulher que deveriam estar acontecendo e não estavam. Porque ela era semente descendente de Abraão. E ela estava vivendo uma condição que não era vontade de Deus para a vida dela. Jesus diz assim, quando Jesus chega perto dela: mulher, você está livre desta enfermidade. Então Jesus não diz: eu vou libertar você dessa enfermidade. Não, ele diz que ela já estava livre daquele cativeiro, daquela doença. Irmãos, aquela mulher que há 18 anos estava com aquela enfermidade, aprisionada, ela não sabia os direitos que ela tinha. Ela não sabia que ela já estava livre daquela doença até Jesus falar para ela. Qual é o resultado, queridos? Quando a gente ouve algo que é nosso direito na palavra de Deus, qual é o resultado disso? O resultado disso é fé. Então, queridos, Jesus, ele disse para aquela mulher que ela já estava livre. Não é algo que ele iria fazer. E eu quero que você se atente bastante a isso nessa noite. Essa mulher era uma filha de Abraão e ela deveria ser liberta. Quem era Abraão, irmãos? Então, quando Jesus traz Abraão aqui, ele está trazendo uma questão legal, um direito legal que aquela mulher tinha. Então Deus teve um relacionamento com Abraão, Deus fez um pacto, um acordo, uma aliança com Abraão, e ele disse para Abraão
que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Aquela mulher que estava presa há 18 anos, ela fazia parte dessa aliança, ela era descendente de Abraão. Isso quer dizer que ela tinha um direito legal à cura daquela enfermidade. Então, queridos, o que Jesus tentou mostrar nesse primeiro momento aqui é que tudo sempre foi daquela mulher, tudo já existia, a cura já existia e sempre existiu desde o acordo, o pacto que Deus fez com Abraão. O que a Bíblia diz em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1? Vou traduzir esse versículo da seguinte maneira: a fé é o título de propriedade para as coisas que esperamos e não vemos. O que é um título de propriedade, irmãos? Eu sei, queridos, que tem muitas pessoas que estão nesse tempo de pandemia aí, enfrentando muitos tipos de crise. Crise financeira, muitas pessoas estão com crise na saúde, com muitas enfermidades, crise na família. E por isso que eu quero que você entenda isso hoje. Aquela mulher, ela tinha um título de propriedade, um documento legal de que algo já era legalmente dela. E você vai entender que a mesma coisa você também tem. Nós vamos entender isso hoje. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Olha só, recompensa aqueles que o buscam. Então, quando a Bíblia diz que Deus, Ele recompensa aqueles que o buscam, irmãos, essas recompensas, que pode ser provisão, pode ser algum milagre, pode ser alguma cura, o que sustenta essa recompensa? Essa recompensa que Deus tem para você, de cura, de provisão, de milagre, ela é sustentada pelo quê? Por uma base legal. Existe uma aliança, uma base legal que sustenta toda a recompensa da palavra de Deus para você, para aquela mulher e para mim. Então, tudo que Deus fala na Bíblia a respeito de mim e a respeito de você se baseia num pacto, num acordo e numa aliança. E Deus cumpre os seus acordos, Deus cumpre as suas alianças. Então, há duas coisas que a gente sempre fala com vocês na questão da fé, que nós conhecemos. Primeiro é crer com o coração, e segundo, é dizer com a boca, não é verdade? Então, hoje, irmãos, você vai sair daqui, talvez você já ouviu isso, mas você vai sair daqui com uma clareza de uma coisa muito importante que Deus falou muito comigo a respeito disso. Então, ok, crer com o coração, falo com a boca, isso é fé. Crer e falar, confessar, ok? Romanos 10 diz assim, o verso 9: se você confessar com a boca, crer que Jesus é o Senhor com o coração, que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê e com a boca se confessa. Marcos 11 também diz, tudo que você disser será feito. Ok, você já sabe isso, você já conhece esse texto, é um texto muito conhecido aqui. Mas eu quero me ater a isso. Nós precisamos saber duas coisas importantes sobre fé. Crer com o coração, mas não é só isso. É falar, confessar com a boca. Então entenda algo. Esta mulher, que há 18 anos estava doente, a Bíblia mostra que a cura dela não se tornou realidade, irmãos, não se tornou um fato quando ela descobriu. Já era dela o tempo todo. Então eu quero que você entenda isso hoje. Existe uma base legal na Bíblia para que você tenha o que a Bíblia fala que é direito seu. Então existe uma base legal, já pertence a mim e a você. Existem coisas que são suas, mas que você não está vivendo. Quantos entendem isso? Que existem coisas na Bíblia, inúmeras palavras e promessas, inúmeras bênçãos que são minhas, são suas, mas a maioria não está vivendo isso. Então eu quero mostrar para você aqui uma diferença muito grande que existe entre propriedade e posse. Muitas pessoas estão sofrendo porque não entendem isso. Há uma diferença. Propriedade é uma coisa,
posse é outra. Aquela mulher que estava 18 anos doente, ela tinha o quê? Propriedade, mas ela não tinha a posse. Nós também, muitos estão assim. Tem a propriedade, que é um direito legal sobre as bênçãos da palavra de Deus, mas não tem a posse. Propriedade, base legal. Ela era filha de Abraão, a cura já era dela. As bênçãos são legalmente nossas também, mas ela não tinha, aquela mulher não tinha a posse. Então, entenda algo, irmãos. Propriedade é determinada por quem pagou por aquilo. Então, quem colocou dinheiro naquilo, quem proveu o custo daquilo, quem pagou por aquilo é o proprietário. Por exemplo, você compra um carro, você paga pelo carro, o carro é seu, é sua propriedade. Agora, nós vamos entender aqui que posse é diferente. Eu quero muito que você saia daqui entendendo essa questão legal que nós temos, mas muitas pessoas não estão tendo a posse. Então vamos lá, para reforçar aqui, propriedade é determinada pelo pagamento, e posse é determinada pelo quê? Pela fé, que é crer e confessar. Propriedade, alguém pagou por aquilo, então já foi pago o preço por Jesus. Nós já temos legalmente tudo que está na Bíblia é nosso. Propriedade, o preço foi pago. E posse é diferente. É determinada pela fé. O que é fé? Crer com o coração, confessa com a boca. Então, quando você confessa, eu quero que você entenda e me responda uma pergunta. Quando você começa a confessar que algo é seu, aquilo traz a propriedade para você? Sim ou não? O que você acha? Quem veio de manhã já está respondendo, né? Espertinhos. Estou vendo ali o pessoal do louvor já respondendo, né? Quando você confessa, começa a confessar. Eu disse que a fé é crer com o coração e confessar. O fato de você confessar faz de algo sua propriedade? Não, irmãos. Não, porque a propriedade você já tem. É algo legal, legalmente sua, as bênçãos da palavra de Deus. Eu quero que você entenda que a cura, a provisão, as bênçãos da família são legalmente sua. Agora, você pode ter a propriedade de algo e não ter a posse? Você pode, por exemplo, você é proprietário de algo, mas não tem a posse daquilo. Pode ou não pode? Sim. Aquela mulher é um caso disso. Aquela mulher, ela tinha propriedade, direito legal, herdeira de Abraão. Ela tinha a propriedade da cura, mas ela não tinha posse. E assim estão muitos de nós aqui. A confissão não traz a propriedade, porque aquilo já é direito seu. Confessar traz para você a posse. O que eu confesso, eu possuo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, propriedade, irmãos, é um assunto legal. Eu quero que você entenda isso, ok? Jesus pagou o preço definitivo do quê? Do quê? Veja bem, propriedade é entregue para alguém por um preço que foi pago. Eu paguei pelo carro, o carro é meu. Jesus pagou por tudo aquilo que a Bíblia diz, aquilo é nosso. Agora, irmãos, cabe a você e a mim saber o que Ele pagou. O que é direito legal meu? O que a Bíblia diz que já é direito legal, você já é proprietário, não vai ser. Já é proprietário da cura, você já é proprietário da restauração, da provisão. Tudo que está escrito na Bíblia que são promessas e bênçãos de Deus, já é propriedade sua. Mas, queridos, cabe a você, olhando na Bíblia, descobrir, saber o que é que Ele pagou para dar para você. Nós precisamos descobrir o que Ele comprou para nós. Muitos não confessam. Ou seja, confissão é tomar posse através da confissão. Muitos não confessam porque não sabem o que possuem. Então aquela mulher, a Bíblia diz que ela era uma filha de Abraão. Ou seja, Jesus estava dizendo, ela já tem direito.
A bênção é direito legal dela, porque havia um acordo. Deus havia feito um pacto. E você, irmãos? Você é o quê? Vamos ver em Gálatas 3:29. Aquela mulher, ela tinha o direito legal. E você? Ela era herdeira de Abraão. E você? Gálatas 3:29 diz: se vocês são de Cristo, então vocês são a semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então você também, como aquela mulher, tem também a herança da cura e de tudo que está escrito na palavra de Deus. Há muitas coisas que são nossas, mas que nós não possuímos, não temos a posse daquilo. Então, queridos, eu quero que você entenda hoje, Isaías 57:13. O que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo nome. O que o texto está dizendo? Não está dizendo que o que confia em mim vai ter a propriedade, porque já é legalmente conquistado, é seu. Mas está dizendo que você vai possuir. Você vai possuir. E possuir, irmãos, é a fé. É crer e confessar. Porque a propriedade já está estabelecida legalmente por Deus, por Jesus, como herdeiros de Abraão. Você sabe tudo que é seu como direito legal? Você realmente sabe? Porque eu vejo pessoas, irmãos, debaixo de tanto julgo, não só de depressão, não só pessoas amarradas que não crescem, não prosperam, vivem com doenças. E isso, irmãos, a gente tem que entender que nós temos a propriedade de tudo aquilo que está escrito na Bíblia, mas não está vivendo a posse. Então, propriedade e posse tem que trabalhar juntas. Então, entenda uma coisa aqui que eu quero que você compreenda. Você pode ter algo, ser proprietário de algo e não possuir algo. Como eu disse aqui, um carro, por exemplo. De repente você comprou o carro, alguém roubou. Você é proprietário do carro, mas o carro está na posse de outro. Ou você emprestou o carro para alguém. O carro é seu, mas não está na sua posse. Isso pode acontecer, sim. Ou você pode também possuir uma coisa e não tê-la. Ou seja, alguém que rouba algo que não pagou por aquilo. A pessoa não é proprietária. Ela pegou algo de alguém que é de outro. Ela tem a posse, mas não é proprietária daquilo. Mas o bom, o melhor, é quando você é proprietário e tem a posse. Você tem algo que é legalmente seu, mas também você confessa e coloca em prática o que já é seu de forma legal. Então, queridos, eu vejo muitas pessoas, infelizmente, muito conformadas, né, achando que o que estão vivendo é a vontade de Deus para elas. Tem gente que diz assim: não, eu estou orando, eu vou ser curada. Eu sei que essa situação vai mudar um dia. Queridos, como eu vou ser, se é já um direito conquistado, já é propriedade sua? Como eu posso dizer que algo vai acontecer se aquilo legalmente já é meu? O que está faltando, irmãos, é eu tomar a posse daquilo através da fé que vem pela confissão. É o que nós não temos visto na vida das pessoas. Então, queridos, quando eu começo a ver pessoas dizendo tantas coisas negativas, sabe, falando tantas coisas ruins, não só da pandemia, quanto da sua família, do seu casamento, da sua situação financeira, da sua saúde, eu fico vendo que elas estão tendo exatamente o que elas estão falando. Então, a propriedade, irmãos, alguém pagou por ela, já é sua. Agora, a posse é determinada pela fé. O que eu confesso, eu possuo. Então, aquela mulher, quando ela foi para a sinagoga, ela era proprietária da cura, mas não tinha posse. Mas quando ela saiu da sinagoga, ela saiu como proprietária e tendo a posse daquilo que legalmente já era dela. É isso que é importante nós entendermos aqui nessa noite. Eu quero que você saia daqui entendendo isso. Por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus, irmãos. Por isso que nós precisamos conhecer, sabe por quê? A maioria, talvez, do que está sentado aqui me ouvindo, não sabe o que é legalmente seu. Por isso não se
posta, não age como alguém que é proprietário, porque não sabe o que é legalmente seu. E aí fala muita besteira. Fala muita besteira. Irmãos, eu vejo cristãos que são proprietários. Alguém pagou para você ser proprietário de algo que está escrito na Bíblia, mas estão vivendo como alguém que não tem nada. Vivem com enfermidades, vivem com problema em casa, vivem em crise. Onde está o problema, irmãos? Onde está o problema aqui? Eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa dizer: se Deus quiser, eu serei curada. Aqui estava muito claro qual era a vontade de Deus para aquela mulher. Estava muito claro qual era a vontade de Deus. Essa mulher que é filha de Abraão não deveria ser curada. Estava muito clara a vontade de Deus. Assim como na Bíblia está muito claro qual é a vontade de Deus para você e para mim. Eu vejo pessoas cheias de medos. Medos do Covid, medo da pandemia, medo de ficar sem dinheiro. Irmãos, e aquilo que você fala, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Por isso as pessoas têm tido tantas lutas na sua vida, na sua família, porque são proprietários sem posse. Tem algo legalmente deles, mas não se apossaram daquilo. A Bíblia diz em Deuteronômio 8:18, Deus nos deu poder para adquirir riquezas. Deus me deu, a Bíblia que está dizendo, Deus me deu poder para eu conseguir aquilo que eu precisar. Deus me deu poder para ser feliz. Deus me deu poder para ter saúde. Deus me deu poder para viver uma vida abençoada. Quando eu entendo, irmãos, quando eu entendo que eu sou proprietária de algo tremendo, eu vou viver aqui de maneira diferente. Eu vou falar de maneira diferente, como alguém que tem algo. Eu vou tratar de maneira diferente. Então entenda algo. As nossas palavras podem nos fazer possuir ou não as coisas que são nossas. É sua, mas as suas palavras podem te fazer possuir ou não as coisas. Agora, eu quero que você entenda algo. O que você fala, aquilo que você fala no seu dia a dia, afeta a propriedade? Ou seja, eu tenho algo que é legalmente meu. O que você fala no seu dia a dia, afeta a propriedade? Não, mas afeta o quê? A posse. Aquilo já é seu. O que você fala não vai mudar isso. O que Jesus fez foi definitivo. O que Ele deu para nós, o que está escrito na Bíblia, é definitivo, é legalmente seu. Mas as suas palavras afetam a posse daquilo que é seu. O que você diz ou não diz vai afetar o que você possui ou não possui. Eu quero encerrar trazendo 3 coisas aqui para você nessa noite. O que você diz, irmãos, entenda isso para eu colocar esses 3 pontos. O que você fala, não só na igreja, o tempo todo está afetando a posse das coisas que são suas. Pode escrever o que eu estou falando. O que você tem dito no seu dia a dia, as coisas que você tem falado, está sim afetando a posse das coisas que são legalmente suas. Vamos ver 3 coisas aqui. Números 13:30 diz assim: então Caleb fez o povo se calar perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse. Diga posse. Tomemos posse da terra. É certo que nós venceremos. Olha só o que nós vemos aqui. 2 espias, Caleb e Josué, eles diziam aqui, subamos e possuamos. Por que eles disseram isso? O que dava para esses 2 homens o direito deles dizerem: vamos possuir a terra? O que dava para eles esse direito, irmãos? O fato de Deus já ter dito que era deles. O fato de Deus já ter entregue a terra para eles. O fato de Deus já ter dito lá atrás para que Abraão, onde você pisar será seu. O fato de Deus já ter dito em Josué capítulo 1, tudo que eu falei que eu ia dar para Moisés, eu estou te dando. Onde você entrar, eu vou dar para você. Esses homens, sabendo aquilo que já era direito deles, eles só iam agora possuir aquilo que já era direito
deles, irmãos. Agora, os outros 10 espias não confiaram no direito de propriedade. Deus já havia dado algo para eles, Deus já havia dito, mas eles não confiaram, eles não acreditaram. Por isso eles não falaram e não tiveram. É o que eu estou vendo na vida de muitas pessoas. A fé para possuir não tem funcionado para muita gente. Sabe por quê? Sabe por que a vida de muita gente não muda? Sabe por que a fé para possuir algo que já é legalmente seu, que Deus já deu para você, sabe por que isso não tem funcionado? Porque como os 10 espias, a maioria das pessoas não tem certeza de que aquilo é legalmente seu. Você é proprietário daquilo. Então, queridos, Deus falou para eles, e eles disseram, nós vamos nos apossar dessa terra. Caleb falou assim, olha, que texto mais lindo. Vamos agora mesmo tomar posse. Deus nos deu e é nosso. Mas os outros, não, nós não vamos conseguir. Olha quantas pessoas você vê falando só coisa ruim. Nós não vamos conseguir, é muito difícil, nós somos gafanhoto, olha o tamanho desse povo, olha o jeito da terra. Eles não acreditaram no direito de propriedade, por isso eles confessaram diferente, não tiveram fé. Então, as 3 coisas que eu quero que você entenda: o que você diz em público, Deus ouve e afeta a sua posse. O que você diz em público, Deus ouve e afeta a posse das bênçãos na sua vida. Números 14, diz assim o verso 1 e 2. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Olha só o que eles fizeram. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, olha o que eles disseram: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Onde aquele povo estava dizendo isso? Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Onde eles estavam dizendo isso? Em público. Estavam dizendo publicamente. Todos eles disseram publicamente: nós não vamos conseguir. Quem dera tivéssemos morrido lá no Egito mesmo. Eles falaram isso publicamente. Agora escute. Deus, Ele diz para eles o que estava prestes a acontecer a partir de agora, nos próximos 40 anos, por causa das palavras que eles falaram. Olha como isso é sério. Cansamos de ouvir, mas continuamos fazendo a mesma coisa. Olha o que diz o verso 27. Olha o comportamento desse povo e olha agora o que Deus está falando, irmãos. Até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Eu tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor. Olha só, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão no deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e se queixaram contra mim. O que eles falaram foi exatamente o que Deus fez acontecer com eles. O que eles falaram em público, Deus ouviu e aconteceu na vida deles. Irmãos, eles disseram: vocês falaram aos meus ouvidos. Deus falou para ele: vocês falaram aos meus ouvidos. O que vocês disseram é o que vocês vão ter. Olha só, eles tinham a propriedade da terra. Deus já tinha dado para eles, era legalmente deles, mas eles perderam a posse por causa das palavras que disseram em público. Segunda coisa, então eu quero que você entenda isso: o que você diz em público faz toda a diferença sobre o que você vai possuir, sobre o que vem sobre você, sobre o que Deus te deu. O que você diz em público. Então o que você tem dito em público, irmãos? Está lá com várias pessoas, o que você tem dito? Quais têm sido as suas palavras? O povo tinha propriedade e perdeu a posse. Será que você também não tem acontecido isso?
tem a propriedade, direito legal, mas tem perdido a posse por causa das coisas que fala em público. Segunda coisa, o que você diz aos seus amigos, aos seus familiares, Deus ouve. E isso vai fazer a diferença no que você possui. João 20, não vou ler o texto, mas nesse texto aqui, Tomé recebe a notícia, os discípulos chegam, nós vimos o Senhor, Ele ressuscitou, nós vimos o Senhor. E aí Tomé imediatamente, ele diz, não acredito nisso não. Se eu não botar o dedo lá, se eu não colocar a mão lá nos buracos dos pregos, se eu não colocar o dedo aqui, do lado de Jesus, eu não vou acreditar. Jesus estava lá quando ele falou? Não. Mas logo depois, Jesus chega. O que ele falou com os amigos, com os discípulos, Jesus ouviu. Depois Jesus chega e repreende Pedro. Por que Jesus falou daquele jeito com ele? Não seja incrédulo, acredite. Pedro não, Tomé. Por que Deus falou para Tomé assim? Não seja incrédulo, acredite, Tomé. Por que Jesus falou desse jeito com ele, irmãos? Porque ele falou algo ali para os amigos, para os discípulos, e Jesus ouviu. Querido, eu quero que você entenda isso aqui também. O que você tem falado, irmãos? Quando você diz as coisas lá na sua casa, no meio dos seus amigos, aquilo que você diz, irmãos, a Bíblia diz, vocês estão falando aos meus ouvidos. Cuidado com o que você fala. Eu tenho visto, queridos, pessoas falando tanta coisa, meu Deus, eu fico impressionada. E dificuldade, não, isso aqui é muito difícil, isso aqui eu não vou conseguir, isso aqui está muito difícil de acontecer. Irmãos, o que você fala afeta a sua posse. Você perde a posse de algo que já é seu por direito, por causa do que fala. Eu estou morrendo de medo de pegar Covid. Jó fala, aquilo que eu temia veio sobre mim. Aquilo que eu temia me sobreveio. Eu falo isso direto para as pessoas. Para de falar que você tem medo de algo acontecer na sua casa. Para de falar que você tem medo de pegar Covid. Para de falar que você tem medo de pegar câncer. Para de falar isso. A Bíblia diz, aquilo que eu temia me sobreveio. Jó fala. Irmãos, as suas palavras afetam a sua posse. Não é para Deus que a gente tem que reclamar. Senhor, eu não sei por que eu vivo doente. Eu não sei. Irmãos, o título de propriedade já é seu. O que você tem que fazer agora, irmãos, é a confissão do que a Bíblia diz que é seu. Crer com o coração e falar. Como eu descubro se uma pessoa tem fé? Por aquilo que ela fala. O que você fala diariamente denuncia quem você é. Eu digo sempre para as pessoas, eu não vou ficar doente, não vai vir. Eu digo sempre, eu falo isso sempre para o meu filho, enfermidade não chega na tua vida, meu filho. E quando ele vai falar alguma coisa, não, é mesmo, mamãe, não, enfermidade não chega na nossa casa. Irmãos, porque aquilo que eu declaro, que eu confesso, eu possuo. Se aquilo é propriedade minha, Jesus já me deu, e eu confesso, aquilo se torna meu, porque já é direito legal. Querido, toma cuidado com o que você tem falado. E o último ponto é aquilo que você fala em secreto. Deus também ouve. O que você fala quando você está sozinho? O que você fala lá no seu quarto? Quais são as suas reclamações? Seus lamentos do seu casamento? Seus lamentos dos seus filhos? Quais são as reclamações de que isso aqui está muito difícil? Quais são as suas reclamações sobre a sua condição financeira? Quais são as palavras que você tem falado com relação à sua saúde, à sua família? Irmãos, isso afeta a sua posse. Então, o que você diz em público, Deus ouve. O que você diz aos seus amigos, Deus também ouve. O que você diz em secreto, terceiro, Deus também ouve. Qual é o problema disso? Isso afeta a sua posse. Não a propriedade, mas a posse. Queria que o Ministério de Louvor viesse aqui. Eu queria que você começasse a trabalhar e mudar isso. Olha aqui para mim, irmãos. Proteja o que é seu de direito com as suas palavras. Queridos, olha, às vezes a gente, por exemplo, de manhã, estava um culto lotado. E aí você acaba de pregar uma palavra e eu ouvi de algumas pessoas, algumas frases, eu falei, não entendeu nada. Porque eu falei duas coisas, propriedade e posse. Propriedade não muda, já é seu, mas a posse muda. Muda, depende do que a posse, do que você fala. O que você confessa, você tem.
Infelizmente, irmãos, as pessoas não têm protegido aquilo que Deus deu a elas com as suas palavras. Guarde as suas palavras. A sua saúde, a sua vida financeira, a sua família, seu casamento, depende do que você fala, porque propriedade você já tem. É seu. Alguém pagou por aquilo. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Entenda uma coisa, irmãos. Quando você confessa uma coisa, entenda isso, por favor. Isso está fazendo toda a diferença na minha vida. Na minha vida, o tempo todo eu vigio aquilo que eu falo, o tempo todo. Aquilo que você confessa, irmãos, aquilo que você fala, não é para você estar tentando ter alguma coisa, porque você já tem. Quantos estão entendendo? Você não confessa para ter alguma coisa, porque você já tem. Mas eu confesso para possuir aquilo que já é meu por direito. As coisas nos seus olhos, olhando, não mudaram ainda? Não tem problema, eu não viro por aquilo que eu estou vendo. Está escrito, é propriedade minha. Eu declaro, confesso, creio no coração, confesso com a boca. Se eu ficar 15 minutos conversando com você, eu já vou saber se você é uma pessoa de fé ou não. Em poucos minutos você conversa com uma pessoa, você vê o vocabulário dela, o que tem dentro dela. Você é semente de Abraão. Eu estou convencida, irmãos, de que há muitas bênçãos por aí que são propriedade sua, esperando que você possua. Mas muitas estão até se deteriorando porque você não está fazendo nada. Está pedindo a Deus que te cure. Quantos estão entendendo, irmãos? Não tenho que pedir algo que Ele já me deu. Tem um documento legal. Para de pedir algo que já é seu. Começa a dizer aquilo que já é seu, tomando posse, possuindo através. Crê com o coração e confessa com a boca. Não vai pedir algo que Ele já te deu. Tem um documento legal. O que é propriedade? Alguém pagou por aquilo. Ele já pagou por isso, já é seu. Então para de pedir algo que já é seu. Começa a falar aquilo que já é seu por direito. Propriedade legal. Não perca o que é seu por direito. Queria que você abaixasse a sua cabeça agora. Eu queria que você orasse agora. Falasse para Deus: Deus, cada uma das promessas eu vou pegar os textos bíblicos, Pai. De cada uma delas existe um documento legal para cada uma delas. E Pai, como aquela mulher, ela entrou proprietária, mas ela saiu proprietária e posse, tomando posse daquilo. Você vai sair daqui só como proprietário? Ou você sai daqui nessa noite entendendo, proprietária eu sou, mas eu não vou ficar só como proprietário de algo que não está nas minhas mãos. Eu vou viver aquilo que Ele já me deu por direito. Existe um documento legal. Pega os textos da Bíblia, daquilo que você está precisando, que a Bíblia já diz que é direito seu, legalmente conquistado. Começa a confessar. Não pare de dizer. Não pare de dizer. Não contamine a sua linguagem. Não contamine o seu vocabulário. Para de dizer desgraça e fala daquilo que é seu por direito. Abre a sua boca agora. Eu vou dar 1 minuto para você fazer isso. Abrir a sua boca e começar a dizer o que Deus diz. Para de deixar deteriorar aquilo que já é seu. Não quero ver mais no meio do povo de Deus ninguém doente, ninguém passando necessidade, nenhuma família sendo destruída. Não é essa a herança. O documento legal não diz isso. Abre a sua boca agora em nome de Jesus.